É muito provável que você já ouviu aquela frase ou aquela expressão assim: o Brasil não deu certo porque no início só vieram para cá ladrões e putas ou prostitutas. Todo mundo já ouviu isso. Será que isso é verdade? Bem, mesmo que haja verdade nessa expressão, para começo de conversa, ela é um reducionismo barato, ela é uma grosseria. Você não pode explicar os males sociais de uma nação com 500 anos por causa de um fato tão pequeno, enfim, né? Tudo bem, isso pode ser um elemento, poderia ser um elemento para explicar males sociais brasileiros. Poderia, mas só isso é suficiente? Não. Bem, então, por isso, vamos aproveitar que eu estou fazendo alguns vídeos de temas mais genéricos, né? Eu interrompi a narrativa dos fatos em 1511, na viagem do Fernão de Magalhães, e fiz alguns vídeos de temas avulsos. Então, hoje eu quero falar sobre o degredo. O degredo era uma pena judicial aplicada a certos portugueses que cometessem certos crimes. Mas vamos começar do começo. Em 1500, vocês já sabem, quando eu estava narrando para vocês o que o Pero Vaz de Caminha conta na carta dele, a gente sabe que o Cabral deixou aqui 2 degredados. Um deles a gente sabe até o nome, que foi o Afonso Ribeiro, de quem até já gravei um vídeo aqui. Sobre quem eu gravei um vídeo. Bem, o degredo, independente do crime cometido pelo degredado, ele foi usado com dupla finalidade nesse início aqui do Brasil. Primeiro, a finalidade de deixar alguém aqui para aprender os costumes, fazer um reconhecimento da terra e dos hábitos dos indígenas, e também deixar homens aqui para que eles aprendessem a língua, se tornassem intérpretes, ou como eram chamados na época, se tornassem línguas da terra, aprendessem a se comunicar com os nativos. Foi com esse objetivo duplo que Cabral deixou Afonso Ribeiro e aquele outro degredado, que não sabemos o nome aqui. Até 1530, o degredo vai ser usado. Eu já citei aqui o nome de alguns outros degredados, mas a partir de 1530 o degredo vai adquirir uma nova dimensão. Então, se até 1530 o objetivo eram esses dois, conhecer a língua e fazer um reconhecimento da terra, a partir de 1530 vai entrar um elemento muito importante, que é o seguinte: a partir daí o degredo vai ser usado como forma de povoamento da terra. Então, muitos vão ser enviados para cá, porque Portugal, a partir de 1530, adquiriu uma certa urgência no domínio, na colonização da terra, por uma série de motivos que a gente ainda vai descobrir. Então, a partir daí, muitos vão ser enviados para cá, simplesmente para fazer número, para povoar a costa. E assim ajudar Portugal a efetivamente tomar posse disso aqui e evitar que outros países, como Espanha e França principalmente, fossem tomando posse desse território no lugar dos portugueses. Bem, e aí o que acontece? Aí a gente entra no seguinte: já que o degredo era uma punição para certos crimes, inclusive poderia ser crime, porque havia a justiça secular e havia a justiça eclesiástica. Então, ambas poderiam colocar como pena para o criminoso o degredo para o Brasil. E para outros lugares também, África, Índia, mas estamos falando do Brasil. Tá. A palavra degredar vem de degradar, de rebaixar, de diminuir de grau. Degradar é isso, é você abaixar de grau. Então, rebaixar a pessoa. Então, a pessoa que era um reinol, que vivia em Portugal, era rebaixada e agora ia ter que viver desterrada num lugar inferior, entre aspas. Vem daí essa expressão.
a pena de degredo, ela não era, como muitos creem, para crimes muito graves. Tá? Então, eu já vou mencionar alguns crimes aqui. Ela era uma pena equiparada à pena de trabalhos forçados nas galés, quando o criminoso era condenado a passar, sei lá, 5 anos ou 10 anos, ou até a vida inteira, recluso numa embarcação para remar, as galés, tá bom? Bem, o Paulo Prado, que era um historiador paulista, em 1927, num livro conhecido chamado Retratos do Brasil, vai ser um dos que vai defender essa tese de que os males brasileiros vêm também do fato de muito criminoso ter sido enviado para cá, para o povoamento da terra, como degredado. Mas o Gilberto Freire, no caso a Grande Senzala, ele vai dizer o seguinte, olha, primeiramente, os degredados não eram criminosos de crimes graves. Então, vou dar uma listinha aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Pequenos furtos. Então, se o português cometesse pequenos furtos, ele era punido com o crime de degredo. Claro, né? De novo, o carro de som tá passando aqui na porta. Bem, espero que dê para ouvir, pessoal. Acho que eu vou cobrar desse cara, né? Uma ótica aí. Fazendo propaganda aí para vocês. Bem, então, pequenos furtos eram punidos com a pena de degredo. Além disso, vejam, o cara prometia casar com a mulher e não cumpria, faltava naquela promessa. Isso era um crime punido com degredo. E aí, então me diga, um jovem português promete casar com uma moça, não cumpre e é condenado a vir para o Brasil como degredo. Isso em si significa que o Brasil está tendo a presença de criminosos perigosos? Bem, não, né? Assim, eu sei que eu estou cometendo aqui uma espécie de anacronismo, né? Porque para os portugueses do século XVI, isso era um crime grave o suficiente para punir com degredo. E esse cara que veio para o Brasil degredado porque não cumpriu a sua promessa de casamento, digamos assim que ele para, aos olhos daquela sociedade, ele cometeu um crime grave. Mas, obviamente, que isso não justifica você querer... o Brasil hoje tem tal e tal defeito social ou mal social, porque os criminosos vieram em massa para cá. Criminosos que deixaram de cumprir uma promessa de casamento? Não tem tanto sentido. Adultério. O adultério também era um crime punido com o degredo. Pequenas bruxarias. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Tem uma coleção que chama História da Vida Privada. Existe uma outra que é a História da Vida Privada no Brasil, mas eu estou me referindo à História da Vida Privada. Então, na Idade Média, só para vocês terem uma ideia do que poderia ser considerado uma pequena bruxaria, ou bruxedo. Na Alta Idade Média, havia uma feitiçaria que era a seguinte, era de cunho amoroso. Então era a seguinte, a mulher queria conquistar um homem, então ela pegava um peixe específico lá, que eu não me lembro qual era, enfiava na vagina vivo e esperava o peixe morrer ali dentro se debatendo. Aí quando ele morria, ela tirava, preparava aquele peixe para dar para o dito cujo que ela queria conquistar comer. Então isso era uma espécie de pequeno bruxedo que podia ser punido com degredo. Entendem? Então, aí eu volto à pergunta. Uma mulher que fizesse isso, apesar de na época ser visto como uma coisa grave que merecia punição, ela traria um mal irreparável para a sociedade brasileira? Porque não, né? Que mais? O judaísmo. Então o cara era um cristão novo. Lembra que eu falei lá que na última década do século XV o Dom Manuel fez aquelas conversões em massa dos judeus e aí se tornaram cristãos da noite para o dia, os famosos cristãos novos. Se um cristão novo recaísse no judaísmo, tivesse algum judaísmo residual, praticasse algo da religião judaica, isso era um crime de heresia, ele podia ser punido com degredo, tá? Muito bem. Então, vamos resumir aqui o que a gente falou.
De 1500 a 1530, o degredo tem dupla finalidade: criar intérpretes da língua dos nativos e fazer um certo reconhecimento da terra. A partir de 1530, ele vai ser usado mais como instrumento de povoamento do Brasil. E, em geral, em regra, os crimes não eram crimes graves, pesados, e às vezes eram crimes que hoje nós nem consideramos, eram práticas que hoje nós nem consideramos crimes. E a partir do século 17 e 18, o degredo vai continuar sendo usado, mas não mais como povoamento, porque a partir do século 17 e 18, o degredo vai ser mesmo só uma punição para o criminoso, porque não vai haver mais essa necessidade tão urgente de povoamento da terra, porque a miscigenação já está, digamos assim, acelerada, e já tem muita presença escrava africana, muito mameluco. Então, já a partir do 17 e 18, não é mais essa necessidade urgente de povoamento, é mais para punição mesmo de certos crimes. Beleza? Isso é o degredo, pessoal. Espero que tenha ficado claro. E é óbvio, a gente volta a falar desse assunto ainda quando a gente retomar a narrativa dos fatos ali a partir do ano 1519. Beleza? Um abraço.